Então, queridos, eu sou muito feliz de vir aqui. Aqui, de todas as igrejas por onde eu passei, foi a que eu passei menos tempo. Mas foi a que eu desenvolvi laços mais profundos. Então, assim, sempre que a gente volta aqui é muito especial. E como dizia na minha casa quando eu era criança, eu estou mais contente do que pinto no lixo. Pegue, por favor, sua Bíblia. Abra na primeira carta de Pedro, no capítulo 4. Eu quero compartilhar com você os versos do 7 ao 9, tá? Minha esposa Débora pediu para trazer um abraço e um beijo dela para vocês. O Isaac também. Quem acompanhou a nossa história, né? O Isaac já vai fazer 7 anos. É uma figuraça, né? E Deus tem abençoado muito, derramado muita graça sobre a nossa família, graças a Deus. Então, 1 Pedro capítulo 4, versos do 7 ao 9. E a palavra do Senhor nos diz assim, acompanhe com bastante atenção. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Queridos, hoje o título da nossa mensagem é Emergência. Feche seus olhos, cubra sua cabeça e vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, eu só quero pedir uma coisa ao Senhor: não deixe eu te atrapalhar, Pai. Fala ao coração de todos aqueles que o Senhor determinou que estivessem aqui nessa noite, também daqueles que estão nos assistindo pela internet nesse momento. Quero pedir, Pai, que a Tua graça seja derramada de forma especial, com compreensão, e promovendo, Senhor, uma ponte entre a exposição da palavra e o contexto vivencial de cada um daqueles que vai ouvir, Pai. Derrama muita graça, Pai. A gente precisa ouvir o Senhor. Ninguém aqui está interessado no que eu penso, estamos interessados no recado do céu. Então fala com a gente, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. O que é emergência? Um dos erros que a gente comete é confundir emergência com urgência. E são coisas diferentes. Se tem alguém, por exemplo, aqui que trabalha na área da saúde, sabe, por exemplo, que no hospital, urgência são aqueles casos em que você precisa de um atendimento médico rápido, você precisa de um cuidado rápido, mas que você pode ir no balcão, fazer a ficha, né? Então é uma coisa rápida, mas que dá para esperar um pouquinho. Por exemplo, sei lá, você está com uma cólica renal, você torceu o tornozelo, enfim. Mas emergência não. Emergências são aquelas situações em que envolve-se risco de morte iminente, risco de lesão permanente. Então, é um infarto. Você não vai chegar no hospital para um infartado e dizer, por favor, vá ali no balcão fazer a ficha. Então, emergência é aquela situação que não pode ficar para depois. É aquilo que tem que receber prioridade máxima. E é sobre isso que eu quero conversar com você nessa noite. Baseado naquilo que Pedro nos ensina, nesses 3 versículos, em que ele fala para nós sobre 3 coisas que têm que ser consideradas emergenciais na minha e na sua vida. Ou seja, coisas que não podem ser deixadas para amanhã, coisas que não podem ser deixadas para mais tarde, coisas que não podem ser deixadas para depois. Amém? Está interessado em aprender sobre isso? Amém? Então vamos lá. O que que Pedro vai nos ensinar? 3 coisas que não podem ficar para depois. E a primeira delas é orar. Repita comigo, por favor. Qual é a primeira coisa que não pode ficar para depois? Orar. Vamos ler de novo o verso de número 7, por favor. Olha só. Ele começa dizendo assim: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Queridos, olha só, Pedro, ele
ele inicia aqui essa passagem falando para nós, afirmando a essencial perspectiva escatológica do Novo Testamento, ou seja, a maneira como o Novo Testamento entende o fim dos tempos. O que é isso? A ideia básica é que a partir da morte e ressurreição de Jesus, o mundo já está vivendo sua última fase, já chegou na sua etapa final. Isso é aquilo que na teologia a gente chama de escatologia inaugurada, e os apóstolos chamaram simplesmente de os últimos dias. Se você prestar atenção, a Bíblia vai tratar os últimos dias como algo que já chegou. Em Atos, por exemplo, quando Pedro está fazendo aquela pregação, você deve lembrar, Deus tinha ali derramado um poder do Espírito, as pessoas estavam falando em outras línguas de forma milagrosa, as pessoas que não entendiam o que eles estavam falando, pensaram que eles estavam embriagados. E aí, o que foi que Pedro disse na sua mensagem? Dá para abrir o texto de Atos 2? Ah, esse pequenininho. Vixe. É porque eu precisaria ler também. Mas vamos lá. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão. Vocês estão conseguindo ver, gente? Ah, que bom. Homens da Judeia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. E o que foi que o profeta Joel predisse? Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Tem mais um. Foi só até aí que foi? Tá, tudo bem, né? Olha só, preste atenção. O pessoal estava pensando que eles estavam embriagados. Pedro diz, não, gente. O que está acontecendo aqui é o cumprimento da profecia de Joel. E o que era a profecia de Joel? Era a promessa de um derramamento do Espírito que o Senhor faria. Só que qual é o problema dessa promessa? É que ele diz que isso aconteceria quando? Nos últimos dias. Então o que Pedro está dizendo? Está se cumprindo agora, ou seja, os últimos dias chegaram. A mesma coisa que você vê, por exemplo, lá no começo da carta aos Hebreus, isso aí eu não pedi para eles colocarem, quando o autor de Hebreus vai dizer assim, o Deus falou no passado pelos profetas, mas nos últimos dias nos falou pelo Filho. Então, o Novo Testamento compreende que a gente já está vivendo os últimos dias. Existe um senso de que o fim do mundo está para chegar a qualquer momento. Consequentemente, a partir do momento que eu entendo, poxa, esse mundo está caminhando para o fim, isso está chegando, isso está próximo, então eu passo a viver com um senso de emergência. Eu preciso ter o discernimento para compreender. Puxa vida, já que está acabando, o que é que eu vou fazer com o restinho que falta? Imagina se você recebesse de Deus a notícia, você vai morrer amanhã. O que é que você faria? Provavelmente você não armaria uma rede para dar um cochilo, né? Você ia pensar, como eu vou aproveitar esse último dia? O que é que eu preciso fazer? Certamente essas coisas seriam as coisas mais emergenciais para você. Amém? A ideia de Pedro é que o crente devia viver assim todo dia. Viver alerta, como ele diz. Viver sóbrio, viver equilibrado. Viver discernindo o que é prioridade. E aí ele começa a falar da primeira prioridade. Ele diz, dediquem-se à oração. Então, meu querido, minha querida, preste atenção. Oração não é somente uma coisa importante na sua vida. Oração não é somente uma coisa urgente na sua vida. Oração é algo emergencial. Você precisa colocar isso como prioridade máxima na sua agenda.
E eu quero dizer aqui para você, tá? Alguns motivos pelos quais você deveria repensar como anda a sua vida de oração. O primeiro desses motivos é: você deveria orar porque você é limitado. Lembra daquela passagem de Jesus lá no Getsemane, que o meu amigo vai jogar aqui na tela para a gente? Pode seguir a sequência, amigão. Não. Na sequência é o de Marcos 14, 38. Hã? Sério? Eu estou pondo a culpa no rapaz, acho que quem fez a besteira sou eu, gente. Vocês me perdoem, é porque eu coloquei aqui umas citações que eu faria. E realmente está errado, a culpa foi minha. Deixa para lá. O que é que acontece lá? Jesus, você deve lembrar que Jesus chegou para Pedro, Tiago e João e disse: olha, minha alma está angustiada até a morte, orem. E aí Jesus foi orar. Quando Jesus voltou, o que é que eles estavam fazendo? Dormindo. Aí Jesus vai e diz aquelas palavras: vigiem e orem, para que não entrem em tentação. E aí ele diz a célebre frase: o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. O que é que ele quer dizer com isso? A palavra espírito no Novo Testamento, ela é muito rica de significados. Ela tem um campo semântico muito amplo, ela abrange várias possibilidades. Se usa espírito para o Espírito Santo, se usa espírito para o espírito do homem, ou seja, aquela parte não material. Se usa espírito para anjos, tá? Se usa espírito para demônios. E se usa espírito também para aquela inclinação do nosso coração, aquilo que tá para o qual nós estamos nos inclinando naquele momento. Por exemplo, se você está querendo confusão, você está com espírito de contenda. Se você está querendo resolver, se você quer paz, você está com espírito de mansidão. São expressões que a gente vê no Novo Testamento, né? Então é disso que Jesus estava falando aqui. O que é o espírito está pronto? O espírito está pronto você tem a intenção correta. Você quer fazer coisas boas. Você quer ser o melhor marido, você quer ser a melhor esposa, você quer ser o melhor pai, você quer ser uma melhor mãe, você quer honrar os seus pais, você quer agradar a Deus, você quer servi-lo, você quer ser excelente no seu trabalho, você quer trabalhar de maneira que Deus seja glorificado, você quer viver uma vida que agrada a Deus. Mas não está na sua carne o poder suficiente, a força suficiente para realizar. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aí gera-se uma contra... Não bate, você está entendendo? Eu quero certo, mas não consigo. Aí o que é que eu faço? Eu oro. Então oração é uma declaração de limitação. É dizer: Senhor, eu não dou conta da minha vida sozinho. Senhor, eu não dou conta de resolver essa situação. Senhor, eu não dou conta de lidar com um problema tão grande. Agora, se você acha que dá conta, não ora, pô. Basicamente isso, você percebe? Então você precisa orar mais. Preste atenção, se você estava se perguntando: eu estou indo hoje à noite para ouvir Deus me falar algo, o que é que Deus quer me dizer nessa noite? Daí a resposta: você precisa orar mais. Você é limitado. Aí resultado, por outro lado, você é limitado, mas Deus não é. Está lembrado lá quando o anjo anunciou o nascimento de Jesus para Maria? Maria olha para o anjo e diz: seu anjo, o senhor sabe, eu sou uma mulher, eu sou uma moça de família, tá? Eu estou me preservando para o meu marido, está entendendo? Nunca tive homem nenhum, como eu posso engravidar? Aí o anjo vai e diz: Maria, descerá sobre ti o poder do Espírito Santo, tal, aquele discurso que você já conhece. Aí chega no momento que ele diz: porque não há nada impossível para Deus. Para você tem um monte de coisa impossível, mas para Deus não há nada. Então a oração é uma declaração de que eu não posso, mas uma declaração também de que você confia que Ele pode. E aí o que é que acontece?
Qual é, digamos assim, não entenda essa palavra no sentido pejorativo, tá? Mas qual é a mágica da oração, tá? Qual é o grande lance da oração? É que a oração tira você do ambiente do que é impossível e leva você para o andar onde tudo é possível. Então, você vê, por exemplo, agora sim o texto de Tiago, mas a gente já está nessa vibe, eu vou só falar, não precisa, tá entendendo? E vocês olham aí. Mas aí, no texto de Tiago, por exemplo, Tiago cita um episódio com o profeta Elias, no Antigo Testamento, né? E ele vai dizer assim, confessa os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Aí ele diz, a oração de um justo é o quê? Poderosa e eficaz. Aí ele continua. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Só foi isso? Foi, né? Eu estou atrapalhando o trabalho do rapaz ou da moça que está ali. Me perdoe, meu querido ou minha querida, tá? Mas enfim, o cara orou para não chover, e a chuva parou, e passou 3 anos e meio. O problema da gente às vezes é que quando a gente lê essas narrativas no Antigo Testamento, a gente pensa que o cara é que é poderoso. O profeta Elias, pastor, você não quer me comparar com o profeta Elias, né? O profeta Elias tinha o poder do professor Xavier, ele fez um machado levitar assim, né? Ele tinha superpoderes. Mas Tiago faz questão de dizer, antes de falar, de mencionar esse fato, Elias era humano como nós. Então, meu querido, minha querida, preste atenção. A oração tira você aqui do andar de baixo, o andar em que um monte de coisa é impossível, depois no elevador, e você vai para o andar de cima, o andar da graça, o andar do Todo-Poderoso, aquele para quem tudo é possível. Aleluia. Você acha que não vale a pena orar mais um pouco? Não acha que vale a pena? Eu quero lhe dar mais um motivo. Orar é exercitar a sua intimidade com o Pai do céu. Olha o que Jesus vai falar, se é que eu coloquei na lista, em Mateus 7, que agora já me confundi, foi tudo. Mas bom, esse eu coloquei, graças a Deus. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Tem que ser um pai muito miserável, né? Mas aí ele diz, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Aleluia. Então presta atenção, quando Jesus ensinou sobre oração, ele não tratou a oração como um requerimento que você faz em 3 vias, tem que protocolar na recepção do céu. Não! Quando Jesus ensinou sobre a oração, ele ensinou em termos da relação de um filho com um pai. De um pai que sabe cuidar dos seus filhos. Sabe, eu leio isso e me lembro do meu filho Isaac. O meu filho Isaac, às vezes me pede as coisas, né? E aquilo mexe comigo, não tem jeito. Só que eu planejo não dar algumas coisas para ele. Mesmo coisas que eu posso comprar. Por que não? Porque meu filho tem que se frustrar. Toda criança tem que experimentar a frustração já na infância. Para quando ele crescer, isso é uma novidade para ele. Porque, me desculpa, na vida é frustração em cima de frustração. A vida é não em cima de não. Então, algumas coisas ele me pede e eu não dou. Mas eu confesso a vocês que às vezes tem umas coisas que eu planejei não dar, mas quando ele me pede, eu não aguento, eu vou lá e dou. Aquele que nunca cometeu esse pecado atira a primeira pedra. Mas você sabe, eu tenho esse afeto todo, essa inclinação toda para cuidar do meu filho, para amar o meu filho, para dar o melhor para o meu filho. E Jesus disse, eu que sou mau, imagina o Pai do céu. Quando você conversa com Ele, a alegria que Ele tem de lhe ouvir, como o coração dele se move
para lhe socorrer, para lhe ajudar. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Paizinho. E um último motivo que eu quero lhe dar para você orar mais. Orar te faz experimentar a paz de Deus. O que Paulo diz em Filipenses no capítulo 4, nos versos 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresente seus pedidos a Deus. Paulo vai dizer, olha, ao invés de ficar morrendo de ansiedade, vai orar. Aí o que é que ele diz que acontece no verso seguinte? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Sabe, tem gente que vive na guerra, na confusão, na agonia, na ansiedade, na angústia, no desespero, e já falou com um, e já falou com outro, e já correu atrás, e já tentou resolver, e sequer parou para conversar com o pai. A primeira coisa que a gente devia fazer era orar. Mas você já prestou atenção? A gente deixa a emergência para depois, e põe outras coisas que não são emergência na frente. Aí não vai ter paz nunca, querido. Não vai ter paz nunca, minha querida. Para você viver essa paz, você precisa colocar tudo da sua vida nas mãos do Senhor. Cada detalhe, cada momento, cada situação. Amém? Lutero, certa vez ele disse que a oração é o suor da alma. Olha que coisa sensacional. A oração é o suor da alma. Quero lhe fazer uma pergunta. Será que você não está precisando? A sua alma não está precisando suar mais um pouquinho, não? A sua alma tem suado o suficiente? Porque eis a questão. Quanto mais a sua alma suar, mais o seu ser vai descansar. Então, queridos, a primeira coisa emergencial que não pode ficar para amanhã, orar. Segunda coisa emergencial que não pode ficar para amanhã, amar. Qual é a primeira coisa que não pode ficar para amanhã mesmo? E qual é a segunda que não pode ficar para amanhã? Amar. O verso de número 8. O que é que ele diz? Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Queridos, olha só. Qual é a ideia de Pedro? Ele começa falando sobre a oração. Ou seja, a primeira preocupação dele é a sua relação com Deus, né? E a oração é a experiência mais profunda da sua relação com Deus. Agora, ele tira o foco dessa relação vertical e vai colocar o foco na relação horizontal. Porque na Bíblia não existe ter relação com Deus com as pessoas, né? Isso é uma coisa inegociável nas Escrituras. E aí Pedro entende isso muito bem. Por isso que depois de falar de oração, ele vai falar sobre amor. E aí ele diz que nós devemos amar sinceramente. E a palavra que ele usa aqui é diferente da palavra normal para Novo Testamento. A ideia aqui não é tanto aquela questão de não ter falsidade. Não é muito isso que ele tem em mente. A ideia mais é realmente um amor intenso, um amor verdadeiro, um amor profundo. A ideia é mais da palavra, é mais voltada para isso. Só que aí ele diz que nós devemos ter esse amor. Por quê? Porque o amor perdoa uma multidão de pecados. Ou nas versões mais antigas, o amor cobre multidão de pecados, né? O que é que ele quer dizer com isso? A gente precisa entender que Pedro não está dizendo que quanto mais você ama aqui, mais Deus lhe perdoa, mais Deus perdoa os seus pecados. Não é disso que ele está falando. Na verdade, esse pensamento não é novo. Esse pensamento Pedro traz do Antigo Testamento, lá de Provérbios, no capítulo 10, verso 12. E eu espero em Deus que eu passei essa referência. Então, vamos ler todo mundo junto? Isso aí você consegue ver? Vamos ler todo mundo? 1, 2, 3 e já. O ódio provoca dissensão.
Então, é daí que Pedro traz a ideia. Então, a ideia de Pedro não é você ama e Deus perdoa os seus pecados. Não. A ideia de Pedro é, você ama, então você precisa perdoar os pecados que o outro cometeu contra você. É disso que ele está falando. Quem ama, perdoa. E é interessante, queridos, ele trazer esse assunto dentro desse contexto de emergência escatológica, do fim, da proximidade do fim. Porque é como se ele estivesse dizendo assim, meu querido, minha querida, presta atenção. O fim está próximo. Esse mundo já está na prorrogação. Já está se acabando. Aí você acha que você tem tempo para perder com ressentimento? Você acha que você tem tempo para perder com mágoa? Você acha que você tem para perder ficando longe das pessoas? Então ame. Ame logo. Ame de forma emergencial. Você precisa amar, você precisa perdoar, e não pode deixar isso para amanhã. Sabe, meus irmãos, eu quando fui pastor na cidade de Mossoró, eu vivi uma experiência que me ensinou muita coisa. Eu fui pastor solteiro por 1 ano, e quando eu era pastor solteiro, eu morava num kitnet do lado da igreja. E aí eu conheci minha esposa, ela arrebatou meu coração. Antes as menininhas davam em cima de mim, mas eu me segurava. Eu queria que você sorrisse um pouquinho para quebrar o gelo, mas tudo bem. Aí, né? Aí eu ia... Só que o contrato do kitnet ia vencer. E a casa da igreja que a gente ia morar estava naquele de 1 mês que as pessoas, os locatários tinham para entregar o imóvel. Ou seja, eu estava com 1 mês sem ter onde morar. E aí uma irmã da igreja, uma senhora idosa, a irmã Alaide, ela disse, conversou com o filho dela, com a nora, que moravam juntos, né? E ela me convidou para morar na casa dela por 1 mês. E nesse 1 mês, meu Deus do céu, ela cuidou de mim com muito amor. Era um chalerado, era uma ajeitada, a melhor comida. Tá? Pastor, fome não, e não sei o quê. Nossa, quanto amor. E aí eu tinha um carinho profundo por aquela irmã. Aí passou 1 mês, fui para casa, enfim. Continuei lá um tempo, depois eu fui pastorear em Natal. Quando eu cheguei em Natal, passou-se um tempo, sei lá, 1 ano, 1 ano e meio, não me lembro exatamente. Aí aquele filho da irmã Laíde ligou para mim. Pastor, minha mãe está aí, hospitalizada em Natal. Está na UTI. E eu acho que ela ficaria muito feliz de receber uma visita sua. Eu disse, é claro que eu vou. Isso era tarde. Teria um horário de visita naquela noite. Mas eu estava muito atarefado. Deixei para ir no horário de visita da manhã do dia seguinte. E aí, queridos, tranquilo, tudo bem. Trabalhei até tarde, fui dormir. No outro dia acordei cedo para pegar o horário da visita. Só que aí o telefone tocou e era ele. Chorando e dizendo, pastor, infelizmente minha mãe faleceu. Rapaz, aquilo acabou comigo. Porque eu sempre escutava aquela história de não deixe para amanhã, porque amanhã pode ser tarde demais. Mas isso parecia só uma frase de efeito. Eu não tinha vivido nada desse tipo. Mas, queridos, naquele momento eu descobri que isso não é só uma frase de efeito. Isso é verdade. O amor não pode ser deixado para amanhã. Eu não podia ter me reorganizado e ter ido visitar logo ela. Mas eu deixei para amanhã. E o amanhã foi tarde demais. Não deixe para amanhã. Não deixe para amar amanhã. Amor é emergencial. Amanhã de fato pode ser tarde demais. Então preste atenção. Cuide das pessoas que você ama. Abrace quem você ama. Beije quem você ama. Diga para essas pessoas o quanto elas são importantes para você. Dedique tempo para elas. Queridos, Paulo ensina que o amor jamais acaba. Mas as pessoas acabam. As pessoas morrem. E aí de que adianta? Eu amo muito. O outro nunca desfrutou do meu amor, porque eu fiquei ocupado com outras coisas. Aí ele morreu. E agora? Ame e perdoe.
Sabe, querido, esse negócio de perdão é muito complexo. Sabe por quê? Porque na verdade, deixar de perdoar é uma baita de uma arrogância, sabe? Nosso coração é ruim. E é na mágoa e no rancor que ele manifesta a sua sujeira mais feia. Por quê? A pessoa fez um mal contra mim, né? Precisa do meu perdão. E eu retenho. Mas eu esqueço que eu, muitas vezes também, faço mal para os outros e preciso ser perdoado. Mas na hora que sou eu que faço mal, o outro tem que entender. O outro tem que entender. O outro tem que relevar. Mas quando o outro faz o mal, eu fico cheio de razão. Para de exigir dos outros a perfeição que você não dá. Para de exigir dos outros o que você mesmo não dá para elas. Para essas pessoas. Então, amor não pode ficar para depois. Perdão não pode ficar para depois. Vai lá, cara, ligue lá para sua irmã. Ligue para sua irmã e converse com ela e pare com isso. Duas irmãs que não se falam, quem já viu? Vá lá e ligue para aquela pessoa. Converse, marque um encontro, tome um café. Chega dessa mágoa. Você já guardou isso por tempo demais. O fim está próximo, é urgente, não dá tempo. Vá lá e resolva essa situação em nome de Jesus. E a terceira e última coisa, queridos, que Pedro nos ensina como uma emergência na nossa vida. A primeira é orar. A segunda é amar. E a terceira é conviver. Repita comigo, por favor. Qual é a primeira mesmo? Qual é a segunda? E a última? Conviver. Verso de número 9, ele vai e diz assim: sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação. Queridos, é interessante como o Novo Testamento insiste nesse negócio de hospitalidade. Vocês já perceberam isso? Mas são vários momentos que esse assunto é abordado. E geralmente quando se fala de amor, se falou de amor, se fala de hospitalidade. Por exemplo, nesse texto que a gente leu, a gente poderia também encontrar em Hebreus capítulo 13, verso 1 e 2. Ele vai falar de amor, falar sobre hospitalidade. Romanos capítulo 12, no verso 9, ele começa a falar sobre amor. No verso 13, fala sobre hospitalidade. Aí a pergunta é, por que tocar sempre nesse assunto de hospitalidade quando se toca no assunto do amor? Parece que a lógica de Deus é quem ama, abre a sua casa. Quem ama quer ter intimidade, quer ir além de um graça e paz. Já prestou atenção? Né? E nem segura na mão direita, é só na pontinha do dedo, né? A paz amada. Aí sai e diz, aquela que você chamou de amada, como é o nome dela? Você sabe pelo que ela está passando? Você sabe as lutas que ela enfrenta? Não. Já dei a paz. Né? Não, é para ir além disso. No Novo Testamento, a hospitalidade ela era especialmente necessária no sentido da pernoite mesmo, da pessoa dormir lá. Por quê? Porque os cristãos, quando viajavam, não tinham um grande número de opções de hospedaria para ficar. Então, hospedaria era uma coisa difícil, não sei se você se lembra, mas lá no texto que fala, quando Zé e Maria foram lá em Belém e não tinha lugar na hospedaria, lá tem um artigo definido singular, não tinha um lugar na hospedaria. Não tinha um lugar em uma das hospedarias, ou nas hospedarias. Não tinha lugar ou seja, a cidade de Belém inteira só tinha um. E além de ter poucas, naquela época não se fazia distinção entre hotel, motel, casa de prostituição, era tudo junto. No mesmo lugar onde se hospedava, os bebos ficavam e as prostitutas vendiam o seu corpo. E um crente não se sentia bem num ambiente desse. Pelo menos é o que se espera, né? Então o resultado, era muito necessário você receber para a pessoa dormir na sua casa, para pernoitar, passar um dia, passar 2 dias. Hoje em dia, essa hospitalidade específica foi reconfigurada, embora às vezes
nós ainda temos irmãos que precisam desse tipo de ajuda. Mas, queridos, o princípio da hospitalidade não se resume a isso. Não se resume a pessoa dormir na sua casa. Também a hospitalidade é convidar uma família da igreja para tomar um café com pão. Fala sério. Pão careca com manteiga e café preto. Existe uma iguaria melhor do que essa? Né? Lá, essa semana passada, estava um frio terrível, né? Então, lá na minha cidade, estava 7 graus com sensação de 5. E eu, queridos, odeio frio. Eu suporto porque é o jeito. Tá entendendo? Quando eu vejo o povo dizendo, ai, tô doido para ir para Serra Gaúcha, eu digo, fade retro. Tá amarrado. Ah, eu queria ir para Bariloche. Tá amarrado em nome de Jesus. Né? Eu lá, aquele negócio de neve, Deus me livre, eu odeio frio. Mas a gente tem que ir, foi lá que Deus me colocou e é bênção, e eu tenho que dar o meu jeito, né? Só que aí o que foi que aconteceu? Aí um casal idoso da igreja nos convidou para almoçar na casa deles. E eles não moram em Mauá, na minha cidade, eles moram numa cidade próxima, que é a cidade eita, esqueci o nome da cidade. Tô com Alzheimer, não é possível. Né? Rio Grande da Serra. E qual é a questão? Rio Grande da Serra é mais frio que Mauá. Uma delícia. E eu digo, vamos lá pela fé. Só que quando eu cheguei lá, aquela irmã tinha preparado o meu prato favorito, uma feijoada. E meus irmãos, se feijoada é bom em qualquer situação, no frio então, um prato de feijoada quente, vixi. E aí eu me deliciando com aquilo, mas acreditem, feijoada é meu prato favorito. Mas muito mais deliciosa do que a feijoada foi a conversa. Foi sorrir junto. Foi estar perto. Foi conhecer mais da história deles. Eles conhecerem mais da minha história com a Débora. Conhecerem mais da história do Isaac. Convivência. Queridos, nós temos que ter muito cuidado, porque hoje nossas igrejas correm um grande risco de virar show da fé. Você sai da sua casa, pega o seu carro, senta nesse banco, assiste ao show, o show musical, o stand-up do pastor, né? Paga o ingresso com a oferta, quando se paga, tem uns que nem pagam ingresso. Mas enfim, e vai para casa. Uma configuração completamente equivocada de igreja. Mas a gente está se acostumando. Vai para a igreja, não fala com ninguém, não participa da vida de ninguém, volta para casa. Ah, no outro domingo vai de novo para a igreja. Não, eu sou crente, eu não vou faltar o culto, não vou faltar jamais. Eu amo minha igreja. Parece que eu amo minha igreja significa que eu amo essa madeira, eu amo esse telão, eu amo esse microfone. Porque não tem relação com ninguém. Mas vai e volta. Não dá certo, a PIB do Pará não tem vocação para ser show da fé. Até porque eu acho que o pastor Hayek não dá para concorrer com o R.R. Soares. O R.R. é melhor no... né? Eu também sem chance. Meu, porque quando ele entra só com aquele sorriso dele, estou seguindo a Jesus. O auditório já vai ao delírio. O cara é magnético, dá licença. Não dá não, gente. Deus não criou a sua igreja para ser programa de auditório. Deus criou a sua igreja para ser família. Se vocês não conviverem uns com os outros, vocês estão perdendo o tempo de vocês aqui. Então, interaja. Tenha coragem, vá lá. Uma das queixas que a gente escuta muito, eu fui para a igreja, ninguém falou comigo. Toda vez que alguém diz isso, eu pergunto, e você falou com alguém? Você já prestou atenção como a gente sempre espera os outros? Não, tome a iniciativa. Conviva. Abra o coração. E abra a casa também. Uma outra coisa nesse contexto de convivência que me preocupa muito, e eu acho que tem a ver, pastor Hayek, uma coisa com a outra. Eu acho que a gente está perdendo a cultura da convivência na igreja, porque a gente também está perdendo a cultura da convivência na nossa própria casa. Porque o que mais tem por aí são famílias que moram debaixo do mesmo teto e que as pessoas não sabem nada uma da vida da outra. Que
que não interagem, que não investem tempo, mas moram na mesma casa. E o filho procura o pai, ele: estou cansado, vai falar com a sua mãe. E como a gente vai ter uma família saudável desse jeito, né? Domingo, eu fui socorrer uma família que o filho passou mal, estava no hospital, na emergência do hospital, e eles estavam lá desesperados, e aí eu fui 7 da manhã, fui lá socorrê-los, e fiquei com eles até pertinho das 9, quando a situação já estava mais estabilizada, e eu corri para a igreja. Na verdade, eu fui para casa pegar a Débora e o Isaac para ir lá e para a igreja. Aí o que foi que aconteceu? Quando eu chego em casa, aí o Isaac corre para me abraçar, como ele sempre faz. Ele: papai, essa noite eu tive um pesadelo. Eu disse: foi mesmo, meu filho? Aí quando eu disse isso, aí a Débora chegou, né? Porque ele corre mais do que ela. E aí quando a Débora chegou lá: como é que eles estão? Ela estava muito preocupada, né? Aí eu fui contar para ela como eles estavam, como estava o irmão que tinha passado mal. Quando eu terminei de falar aquilo, o Isaac estava assim. Ele olhou para mim e fez: papai, o senhor me interrompeu. E eu disse: é verdade, meu filho, me perdoe. Fale para papai, como foi seu pesadelo? E eu fiquei de cócoras ali no estacionamento, na garagem do meu prédio, para ouvir o meu filho. A gente precisa ouvir uns aos outros dentro da nossa casa. Pelo amor de Deus, não fique trancado num mundo em que a sua família não caiba. Para de viver a vida dos outros no Facebook. Para de viver a vida dos outros no Instagram. Você sabe o que está acontecendo com o artista fulano, com o artista cicrana, MC não sei quem, não sei o que mais lá, e não sabe o que está acontecendo com aquele que mora no quarto ao lado do seu. Que raio de família é essa? Para de estar o tempo todo pendurado nessas porcarias. Olha, eu estou com uma raiva tão grande de rede social, meus irmãos. E quando chega o período da política, aí é que a raiva aumenta mesmo, sabe? Eu só não saio porque algumas pessoas esperam algum conteúdo que eu posto, quando raramente eu posto. E elas falam que são abençoadas. Mas se não fosse isso, eu já tinha saído. Então, larga um pouco isso. E vai ouvir seu filho, vai brincar com seu filho. A gente lá na nossa igreja, nós temos uma estratégia. Lá é como aqui. O ministério infantil está acontecendo e a igreja está acontecendo. Tem o culto infantil lá embaixo e o culto dos adultos aqui. Mas uma vez a cada 2, 3 meses, a gente faz o culto infantil aqui em cima. Junta as crianças, o louvor é com músicas infantis. A pregação, eu conto uma história, como quem está fazendo para as crianças. Para viver esse senso de unidade entre as crianças e os adultos. E aí, resultado, isso tem sido muito bom. Aí o que foi que aconteceu? Nós tivemos esse culto no Dia dos Pais. Aproveitamos a ocasião do Dia dos Pais para fazer esse culto dos pais junto com os filhos e tudo mais. E foi muito gostoso, foi muito legal, foi muito bacana. Aí tivemos no domingo seguinte, no sábado seguinte, uma programação do nosso ministério infantil. O sábado legal. Era uma tarde de brincadeira, só o pai com os filhos. Juntou lá várias crianças, os pais dessas crianças, para fazer essa tarde de brincadeiras. Gente, as crianças foram ao delírio. O meu Isaac, eu nunca vi o meu Isaac tão feliz em toda a minha vida. Teve uma brincadeira lá que é a seguinte: colocou uma venda nos olhos dos pais, aí os filhos traziam alguma coisa numa colherinha para botar na boca, para o pai adivinhar o que era, né? E vocês sabem, em matéria de comida, gordo entende. Então sabor é minha área, né? Então, resultado, e o meu filho é super competitivo, tudo para ele é ganhar, sabe, ele é muito isso. O que foi que aconteceu? Teve um momento, e geralmente os pais acertavam, só que teve um momento que colocou na minha boca, nenhum pai disse, e eu fui o único que disse imediatamente. Eu disse: isso é a aguinha do vidro de pimenta biquinho. Quando eu disse, o pessoal: é isso, ele ganhamos. Queridos, vendo várias brincadeiras acontecendo, a felicidade daquelas crianças, só que ao mesmo tempo me bateu uma angústia no meio daquela programação. Sabe por que me bateu essa angústia?
Porque eu me perguntei, será que fora dessa programação, esses pais brincam em algum momento com esses filhos? Sabe, meus irmãos, nós precisamos brincar com nossos filhos. Nós precisamos conversar com nossos cônjuges. Nós precisamos interagir. Orar, amar, conviver. Isso não é importante apenas. Essas coisas não são urgentes apenas. Elas são emergenciais. O fim está próximo. O mundo está chegando ao seu final. Você não tem tempo a perder. Então, ame, ore e conviva. Que Deus nos abençoe.